Tudo bem, gente? Eu quero começar a minha participação do nosso encontro de hoje dando uma palavra explicação. Eu tive que me ausentar, eu tinha um familiar e eu tive que ir para São Paulo. Na verdade, nesse momento eu estou em São Paulo. Mas hoje isso não é problema, porque nós temos recursos hoje que tornam essas coisas fáceis de serem resolvidas. Antigamente era impossível pensar o que estamos fazendo hoje. Eu estou deixando, portanto, a minha palavra gravada para vocês e a mesma palavra que eu estaria dando se estivesse aí presente. Ok? O nosso tema de hoje é o pastor que chegou até nós. Mas antes de abordar a questão, eu quero fazer algumas observações, trazer alguns esclarecimentos. Primeiro, a eventual crítica que fazemos à questão pastoral, conforme ela está colocada hoje na igreja, não é uma crítica a pessoas, não é uma crítica a pastores, é uma crítica ao sistema construído através de 2000 anos de história, que gerou distorções e, por via de consequência, enormes prejuízos para a igreja. Eu devo dizer que a maioria dos pastores que eu conheço são homens sérios, íntegros, profundamente tementes a Deus, piedosos, e alguns deles influenciaram profunda e decisivamente a minha vida, a minha vida cristã e a minha caminhada ministerial. Portanto, eu quero reiterar, a nossa crítica, a minha crítica, é ao sistema religioso, ao pastor protestante, como hoje está colocado. A segunda coisa que eu quero colocar para vocês é que nós somos aprendizes, nós estamos aprendendo, nós não somos os donos da verdade, e a cada dia nós aprendemos um pouco mais, e isso quer dizer que devemos ter a humildade de reconhecer eventuais equívocos que venhamos a cometer nas nossas percepções e fazer correções de rota sempre que esses equívocos forem detectados, forem descobertos. Bem, feitas essas colocações, eu quero então, repito, tratar da questão do pastor na sua história de 2000 anos, as distorções e os erros que foram cometidos e as agregações de valores a essa figura, a figura do pastor, que finalmente chegou até nós, como está aí hoje, como nós bem conhecemos. Eu vou repetir o que já foi dito no domingo passado. Eu quero dizer que o homem caído tornou-se inerente a ele a necessidade de alguém, de um intermediário que o conduza até a divindade. Então daí os ícones religiosos, que vão do curandeiro, do sacerdote, do bruxo, do profeta, tão comum nos dias de hoje, da profetisa e por aí vai. Na Igreja Católica nós temos a figura do padre. O padre encarna a figura desse homem especial, que terá um tratamento, uma roupagem especial e um vocabulário de padre, bem distinto. É o sacerdote, o homem santo de Deus, assim pensa o povo. O pastor de hoje, no meio protestante, feitas as devidas adequações, nada mais é do que a figura do padre católico, com pequenos, eu já disse, ajustes e adequações. Do inconsciente coletivo, o pastor protestante é a mesma coisa que o padre na Igreja Católica. Na verdade, o povo parece precisar dessa figura mítica, desse ícone, dessa figura totêmica, desse santo homem de Deus. Percebe-se isso claramente quando o povo de Israel, no tempo do profeta Samuel, preferiu a figura de um rei, como as outras nações, que viver sob a proteção direta de Deus. A figura de Diótrefes está lá em 3 João 1,9, tentando se sobrepor aos demais da igreja,
Veja isso no Novo Testamento, a primeira geração de crentes. Então, Diótrefes, na tentativa de se sobrepor aos demais na igreja, ele revela a tendência não só de uma liderança unipessoal, como também de se instalar um processo de hierarquização da igreja. Vamos ver o texto, lendo o texto na Bíblia, linguagem de hoje. Diz o texto: eu escrevi uma pequena carta à igreja, mas Diótrefes, que deseja ser um líder, não quer dar atenção ao que eu disse. Portanto, quando eu chegar aí, diz o escritor sagrado, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, as coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Porém, ele não fica satisfeito só em fazer isso, pois quando os irmãos chegam aí, ele não os recebe. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Veja que linguagem. E eu repito, isso ainda na primeira geração de crentes. No século I, chegando até o segundo, as igrejas em geral, ou os próprios cristãos, conduziam-nas sob o comando direto de Jesus. Não havia figura do sacerdote e nem existiam templos. Entre o rebanho estavam os anciãos, ou os pastores, os presbíteros, tudo em pé de igualdade. Não havia hierarquia. Eram obreiros extras, que não fixavam residência nas igrejas, que eles mesmos iam plantando, e nem as controlavam. Não há ideia no Novo Testamento e na primeira geração de crentes de relações piramidais, e sim horizontais, onde o reconhecimento decorria do exemplo e não de um suposto ofício ou cargo eclesiástico. Frank Viola afirma que as coisas funcionaram assim, até que Inácio, 35-107 da era cristã, entrasse em cena, sendo Inácio a primeira pessoa a fixar um único líder na congregação. Com ele vai começar o cargo de pastor e o processo de hierarquização da igreja. Foi Inácio, foi ele, quem elevou um ancião acima dos demais, a quem ele chamou de bispo. Todas as funções antes exercidas pelos anciãos passaram então, a partir de Inácio, a serem exercidas pelo bispo, que se tornou uma figura mítica na igreja. Apenas o bispo poderia celebrar a ceia, dirigir os batismos, dar conselhos, pregar, abençoar casamentos, etc. Depois do concílio de Nicéia, 325 da era cristã, os bispos começam a ser chamados de sacerdotes. Veja como é que o processo vai se desenvolvendo. Começam a ser chamados de sacerdotes, chegando o bispo a ser considerado sumo sacerdote, com a possibilidade até mesmo de perdoar pecados. Paulatinamente, o desvio vai se espalhando nas igrejas. Ao final do terceiro século, já prevalece em toda parte, e no quarto século, a hierarquia já se impunha a toda a igreja. Estava formada a pirâmide eclesiástica: bispos, presbíteros, diáconos e leigos, ou o povão, a massa ignara, miserável. Ao final do quarto século, os bispos se misturam com os poderosos e se tornam detentores de tremendos privilégios políticos, privilégios econômicos. A ideia do bispo único prevalece em todos os lugares, já não mais havendo espaço para o sacerdócio universal de todos os crentes. Eu quero aqui fazer uma citação literal de Frank Viola. Aliás, eu quero aproveitar para lhes dizer que tudo que eu estou passando para vocês vão encontrar no livro de Frank Viola, não estou me lembrando agora o nome do livro, O Cristianismo Pagão, num capítulo específico sobre essa questão do pastor.
Franco Viola diz o seguinte, citando literalmente Franco Viola, ele diz o seguinte: o bispo eventualmente chegou a ser o principal administrador e disse ser um homem responsável quanto ao ensino da fé e aos assuntos do cristianismo. A congregação, outrora ativa, agora foi tornada surda e muda. Os santos meramente assistiam à performance do bispo. Com efeito, o bispo tornou-se o único pastor da igreja, o profissional do culto comum. Ele era visto como porta-voz e a cabeça da congregação. Ele era a forte mão que mantinha todos sob controle. Todos esses papéis fizeram do bispo o precursor do pastor moderno. Vamos ver um pouquinho da influência greco-romana nesse processo. Por natureza, a cultura greco-romana era hierárquica. Pessoas saídas de um contexto greco-romano se convertendo muito mais adesão do que conversão, não é? Se convertendo ao cristianismo, traziam dessa mesma cultura pagã, mesma cultura grega e desse mesmo contexto, os seus valores, reforçando assim a ideia e prática hierárquica na igreja. O bispo, então, de cabeça de uma igreja local, ele vai se tornando o representante de todos em uma determinada área. Governa uma igreja da mesma forma que os governadores romanos governavam suas províncias. Significa isso que entre os anos 100 e 300, a liderança da igreja adotou o governo romano como modelo. Desaparecia assim a visão do sacerdócio de todos os crentes. A figura do imperador Constantino sobressai-se fulgurante em todo esse processo. Com a chegada de Constantino ao poder, a igreja ascendeu a uma posição de poder, de prestígio e de vaidade até então desconhecidos. Tornou-se, segundo o modelo romano, uma instituição hierarquicamente organizada, segundo o modelo do próprio império. Diz um escritor, Edwin Hatch, citado por Franco Viola, diz ele: a maior parte das igrejas cristãs se associaram, adotando o estilo do Império Romano como modelo. O desenvolvimento da organização das igrejas cristãs foi gradual e os elementos que compuseram aquela organização já faziam parte da sociedade humana. De fato, os traços de estrutura hierárquica podem ser detectados, encontrados em sociedades do Antigo Egito, da Babilônia, dos persas, e foi evidentemente aperfeiçoada pelos gregos e romanos. Will Durant, o grande historiador Will Durant, ele afirma: o cristianismo cresceu pela absorção da fé e do rito pagão, tornando-se uma igreja triunfante ao herdar os modelos da organização e do gênio de Roma. Os judeus, os gregos, a teologia, Roma lhe deu a organização. Tudo isso misturado com uma dezena de crenças absorvidas de rivais, originou a síntese cristã, diz Will Durant. Continua Will Durant: quando o cristianismo conquistou Roma, a estrutura eclesiástica da igreja pagã, as vestes do Pontífex Maximus e o esplendor da cerimônia imemorial passou como sangue materno para a nova religião. A Roma cativa, diz Durant, capturou o seu conquistador. Vamos novamente a Franco Viola. Diz ele: tudo isso pelejou grandemente contra a maneira de Deus com respeito à sua igreja. Quando Jesus entrou no drama da história humana, ele eliminou o ícone religioso, profissional, tanto quanto a forma hierárquica de liderança. Como a extensão da natureza e da missão de Cristo, a igreja primitiva, veja isso aí, a igreja primitiva foi o primeiro movimento na história dirigida por leigos, mas com a morte dos apóstolos e dos homens treinados por eles, as coisas começaram a mudar. Vamos agora ver um pouquinho da era Constantino.
Com a chegada da era Constantino, a Igreja de Cristo, que até então lutara para sobreviver, tornara-se agora o farol do império, com muito dinheiro, muito poder, prestígio e elevada estima e consideração e posição social. Pertencer à igreja na época de Constantino tornou-se moda, afinal era a mesma religião do imperador. E fazer parte do clero era o suprassumo da sociedade. O clero recebeu isenção de impostos, privilégio outrora reservado aos sacerdotes pagãos. O clero ficou livre também de serviços públicos obrigatórios e de outros deveres cívicos. Não mais podia ser julgado, o clero não mais podia ser julgado por uma corte secular, somente por tribunais eclesiásticos, e o clero estava desobrigado de servir ao exército. Foi Constantino quem usou pela primeira vez o termo clérigo ou clero para designar uma classe social privilegiada, uma classe social mais elevada. Não é de se admirar que tanta gente nos dias de Constantino experimentasse um curioso e repentino chamado ao ministério. Estabelece-se na era Constantino a dicotomia entre sagrado e profano. Isso é muito importante, eu chamo a atenção de vocês para isso. Sagrado e profano se separam. O cristianismo torna de Estado, havendo assim uma substituição, a saber, o cristianismo assume o lugar que antes era do paganismo. A linha divisória, então, entre igreja e mundo praticamente desaparece. Porque multidões, levas e mais levas de novos convertidos, em sua grande maioria, entre aspas, passam a lotar as igrejas cristãs. Afinal, o cristianismo agora é a religião protegida pelo imperador. Então, essa gente passa a lotar as igrejas cristãs, trazendo para dentro dela uma mistura de ideias pagãs. Diz Duran, enquanto o cristianismo convertiu o mundo convertiu o cristianismo, tornando o paganismo algo natural para a humanidade. Assim, começa na igreja um culto misturado de práticas místicas, vindas das religiões pagãs. Uma dessas práticas foi a dicotomia entre sagrado e profano, que encontrou o caminho fértil da mentalidade cristã. É essa dicotomia, sagrado e profano, que vai dar origem à distinção na igreja entre clero e leigo, sagrado e profano. A vida cristã fica então dividida em duas partes: o secular e o espiritual, o sagrado e o profano. E essa dicotomia passa a ser, já no IV século, universalmente adotada pelos cristãos de um modo geral. Foi assim estabelecida a ideia errônea de que há profissões sagradas, ministério, e profissões comuns, ordinárias, profanas, seculares. Essa dicotomia permeia a mente dos crentes ainda, ou sobretudo hoje. Mas é um conceito pagão. Na perspectiva do Novo Testamento não há essa divisão. Tudo é sagrado e santificado por Deus. Os termos clero e leigo não têm lugar no ideário do Novo Testamento. Não se percebe no Novo Testamento o conceito de que existem os que fazem o ministério, clero, e os que são objetos do ministério, leigos. Na igreja, o que de fato há é o povo de Deus, sem distinções de clero e leigo, de sagrado e profano. Portanto, cerimônias de ordenação, de consagração, de ordenação para o ministério pastoral, conforme nós vemos hoje, conforme hoje é praticada, não cabe dentro da compreensão de igreja-corpo, igreja um só povo. O que deve e precisa haver é a visão da igreja corpo vivo e atuante, com a operação dos dons ministeriais, conforme encontramos em Efésios
4, de 11 a 16. Eu quero, se me permite, eu quero ler o texto, mas já foi lido domingo passado, mas eu quero ler mais. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo lugar por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, continua Paulo, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Vejam vocês que aqui a ideia é de corpo vivo, em que todos têm o seu lugar, todos têm o seu papel, todos têm o seu ministério a desenvolver nesse corpo, e não essa figura única, conforme hoje conhecemos a figura do pastor. Vamos continuar, né? Vamos agora para a reforma protestante, a chegada da reforma. Com a chegada da reforma, houve indiscutivelmente avanços na compreensão do papel e lugar do crente na igreja, mas não o suficiente para restaurar em plenitude o sacerdócio universal de todos os crentes. Sem dúvida, a voz dominante da reforma foi a restauração do sacerdócio de todos os crentes, mas no que diz respeito ao relacionamento individual de cada crente com Deus, a saber, cada crente tem acesso direto a Deus, sem a necessidade de intermediação de um sacerdote. E é bom dizer, isso foi um tremendo avanço. Agora, lamentavelmente, os reformadores mantiveram e trouxeram para a igreja protestante a distinção entre clero e leigo, como também preservaram a ideia católica de ordenação sacerdotal ou ministerial. É a velha versão do bispo único, com uma roupagem simplificada, uma roupagem menos pomposa. O Caio Fábio tem razão quando ele define a igreja protestante como sendo a igreja, aliás, é a melhor definição que eu já vi. Ele diz, a igreja católica, que a igreja protestante é a igreja católica, que fez dieta para emagrecer. Perderam os reformadores a oportunidade de recuperar a dimensão coletiva do sacerdócio de todos os crentes. Restauraram a doutrina do sacerdócio, ou do sacerdócio soteriológico, da salvação, mas falharam em restaurá-la no âmbito da eclesia. Recuperaram o sacerdócio do crente, singular, ou seja, todo crente tem acesso individual, mas não recuperaram o sacerdócio. Parece que o único grupo que de fato pregou e praticou o sacerdócio de todo crente, a nível de igreja, de coletividade, de comunidade de fé, foram os anabatistas. Aliás, essa foi uma das razões, porque foram impiedosamente perseguidos e massacrados, tanto por católicos quanto por protestantes. Em suma, a reforma manteve a velha distinção católica entre clero e leigo. Foi mantida e até reforçada a ideia de que apenas ministros ordenados poderiam pregar, batizar, ministrar a ceia do Senhor. Os anabatistas ensinavam, e ainda ensinam, que cada cristão tinha e tem o direito de se levantar e falar em uma reunião, não sendo isso privilégio de um clero. Quanto à figura do pastor, como hoje conhecemos, coube a Calvino e Zwingli darem preferência ao uso do termo pastor, em lugar de sacerdote. Mas somente no século XVIII o termo pastor ganhou uso corrente com os luteranos pietistas. O pastor foi elevado, então, à condição de cabeça funcional da igreja. O cargo pastoral, veja o que Calvino diz. O cargo pastoral, diz Calvino, é necessário para preservar a igreja na terra, tanto quanto o sol
o alimento e a água são necessários para preservar e sustentar a presente vida. Na mente de Calvino, a pregação, o batismo, a ministração da ceia, da Eucaristia, tinham que ser necessariamente ministrados pelo pastor e não por outra pessoa da congregação. Em suma, a regra do bispo único foi transferida para a figura do pastor, que passa a ser conhecido como cabeça da igreja local. Diz alguém, no protestantismo, o pregador tende a ser a porta-voz e representante da igreja, e a igreja muitas vezes é a igreja do pastor. Tornou-se apenas uma questão de semântica, de bispo para pastor. Como decorrência disso, vem necessariamente todo um processo de preparação acadêmica para ser pastor, e não podia ser diferente. Tanto reformadores quanto os puritanos na Inglaterra adotaram a ideia de que ministros de Deus precisam ser profissionais competentes. Portanto, precedendo a ordenação, os pastores devem passar por um extenso preparo acadêmico para bem cumprir as suas funções de pastor. Vai-se com isso elitizar o ministério. O pastor passa a pertencer a uma elite privilegiada, até para o orgulho dos membros. Torna-se um cristão especial, a ser paparicado, a ser incensado, reverenciado, daí o termo reverendo, O pastor e seu púlpito tornam-se a parte. Os resultados disso são funestos, tanto para o pastor, que vai viver em permanentes e cíclicas crises, afinal ele é um ser humano comum, como outro qualquer, quanto para a igreja, que se atrofia, deixando de ser um corpo vivo e atuante. Nós vimos no domingo passado os danos que esse tipo de coisa traz para o pastor e a sua família, um verdadeiro desastre. Mas também a igreja, não é só o pastor, também a igreja fica prejudicada, ela sofre com isso. Fica estabelecido na igreja uma ruptura, uma divisão entre clero e leigos, entre cristãos de primeira e cristãos de segunda classe, uma dicotomia perversa, em que uns são mais privilegiados que outros, quanto ao ministério, quanto ao servir o Senhor no âmbito da igreja. Cria-se assim um desequilíbrio na igreja, ela se torna um corpo atrofiado, morto, ou de meros espectadores, com uma enorme e atuante ou extenuante cabeça, que é o pastor. Isso distorce, mesmo sufoca a visão de igreja-corpo. O crente se torna, eu disse, um mero espectador, apenas o ouvinte de sermões, sendo a ele facultado ações periféricas, cantar nos cultos, levantar as mãos, abraçar o irmão que está do lado, dizendo-lhe boas palavras, passar a sacola do dízimo e das ofertas, recolhendo os dízimos e as ofertas, enfim, um desastre. A conclusão que eu quero deixar para vocês é que nós precisamos, e nós vamos, nos nossos próximos encontros, discutir como devemos proceder em relação a uma questão de tamanha importância como essa que estamos vendo, numa comunidade que se propõe a ser livre e consciente de sua fé. Então ficam as perguntas: é afinal possível, nos dias de hoje, uma igreja simples, relacional, caseira, voltada para os relacionamentos interpessoais, sem a síndrome do luxo das catedrais, dessa figura mítica e centralizadora que é o pastor atual, um corpo vivo, atuante, solidário, plural, onde todos atuam, onde todos se descobrem parte desse mesmo corpo, exercendo nele o seu papel, conforme os dons que Deus lhe tenha dado? Eu creio que esse será o nosso desafio, e é bom que não nos limitemos à teoria, mas que busquemos a prática disso em nossa comunidade de fé consciente. E eu creio que no próximo domingo nós podemos entrar nesse lado prático, à luz da Bíblia, o que deve fazer, o que vamos fazer, como vamos ser, como vamos atuar, como vamos agir.
São perguntas que ficam e são colocações que nós veremos à medida que formos estudando o assunto. Eu termino deixando um beijo sem demagogia pastoral. Um abraço.